Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de Nutrição e Dietética aplicada à enfermagem. Eu sou a Bianca Sampaio e estarei aqui administrando as aulas dessa disciplina. Então, nessa aula introdutória, veremos os seguintes tópicos. Primeiro, sobre os termos básicos da nutrição, os conceitos que estão relacionados com essa ciência. Logo em seguida, os nutrientes, quais os nutrientes que compõem a nossa alimentação, qual a importância deles, como eles atuam. Veremos também sobre a alimentação e a sua relação com a saúde. É aqui que será dito sobre as recomendações nutricionais, a pirâmide alimentar. E por último, iremos identificar a finalidade de estudar a ciência da nutrição. Afinal, qual é a importância da nutrição para o profissional técnico de enfermagem? Por que ele deve ter conhecimento sobre a nutrição? Então fica aí o questionamento para vocês. Isso será abordado no final da aula, né? Será o último tópico, a finalidade de estudar a nutrição. Bom, iniciando com os termos básicos da nutrição, temos a nutrição e dietética, disciplina essa que é o estudo da alimentação em diversos grupos etários e em diversos tipos de atividades. É nessa disciplina que vocês irão estudar sobre a qualidade, o equilíbrio nutricional, as recomendações, sobre os distúrbios nutricionais, a dietoterapia que está envolvida com a parte clínica, as características de cada ciclo da vida e entre outros assuntos super importantes. E o que é a nutrição? A nutrição é a ciência dos alimentos, dos nutrientes, a sua ação, interação e equilíbrio relacionado à saúde e à doença. A nutrição é o processo pelo qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta e elimina substâncias alimentares. Ou seja, a nutrição é a área clínica responsável por estudar as propriedades dos alimentos, até porque a prática da nutrição ela tem essa finalidade, né, de estar contribuindo com uma vida mais segura, livre de enfermidades, sempre promovendo a saúde. E a nutrição ela deve estar relacionada com implicações sociais e econômicas, culturais e psicológicas do indivíduo e do modo de alimentar-se. Sobre alimentação, outro termo importante, né, que é o processo biológico e cultural que se traduz na escolha, na preparação e no consumo de um ou vários alimentos. Em outras palavras, a alimentação é a forma como as pessoas se alimentam, como elas escolhem, como elas combinam, consomem os alimentos, sendo consciente e dependente de cada um. E aqui temos mais um conceito, segundo Dante Costa, que ele fala que a alimentação é o ato de gestão de alimentos para a manutenção da vida e sobrevivência da espécie. É a seleção e fornecimento de alimentos necessários ao organismo. E agora sobre os alimentos, né? Eles são todas as substâncias que, ao ser introduzida no organismo, transformada e aproveitada, fornece material para o crescimento e a reparação dos tecidos, calor e energia para o trabalho. Agora sobre os nutrientes. Os nutrientes, eles são compostos específicos encontrados nos alimentos e são importantíssimos para o crescimento e sobrevivência dos seres vivos. Aqui está algumas funções dos nutrientes. Eles são responsáveis por fornecer energia, por construir e manter os tecidos corporais e por controlar os processos metabólicos. Esses nutrientes, eles são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Sendo os macronutrientes os hidratos de carbono, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E os micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Irei falar sobre cada um agora, incluindo sobre a água, que também é um nutriente essencial para a nossa sobrevivência.
Primeiro, sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles são considerados alimentos energéticos por justamente ter a função de fornecer energia, fornecer calor. E eles ajudam a regularizar a utilização das proteínas e lipídios, proporciona reserva energética pela formação de glicogênio no fígado e nos músculos. E aqui tá algumas fontes de carboidratos. A gente tem as frutas, os legumes, os alimentos integrais, né, leguminosas, batata, grãos, são vários. Temos açúcar, mel, melado, rapadura, né, os cereais e suas farinhas, o trigo, arroz, os tubérculos. São uma grande quantidade e fazem parte da nossa alimentação, né? A maioria dos alimentos são carboidratos, são fontes de carboidratos. E é importante saber que os carboidratos, eles são divididos em carboidratos simples e carboidratos complexos. Os simples, eles têm alto índice glicêmico e são digeridos rapidamente pelo nosso organismo. Os exemplos que temos são o açúcar, o mel, refrigerantes, sorvetes, os doces, chocolate, as farinhas, né, os farináceos. Na composição deles, eles são muito fáceis de ser quebrados pelo nosso organismo. Por isso que eles, né, têm esse alto índice glicêmico. Enquanto os carboidratos complexos, eles são de baixo índice glicêmico, né, são o contrário dos simples. E são alimentos ricos em nutrientes e fibras, o que torna mais lenta a digestão e a absorção da glicose. O exemplo de alimentos complexos são os integrais, as sementes, batata doce, inhame, macaxeira e aveia. É importante também ressaltar, né, um pouco sobre as fibras alimentares, já que são um dos carboidratos complexos e são descritos como uma classe de compostos de origem vegetal constituída de polissacarídeos e substâncias associadas, que quando ingeridas não sofrem hidrólise, digestão e absorção no intestino delgado. E aí as fibras, elas são responsáveis por regularizar o trânsito intestinal. Ela tem inúmeras funções benéficas. Elas também atuam na via do colesterol, favorecem a diminuição de sua absorção e entre outras funções. A deficiência do carboidrato, ela pode provocar tonturas, dores de cabeça e magreza. E enquanto o excesso principalmente de açúcares simples, pode trazer o desenvolvimento de cáries dentárias, de sobrepeso e diabetes. É importante saber que não é só o consumo exagerado de açúcares simples que pode estar trazendo sobrepeso e diabetes. Também, às vezes, está envolvido com outros fatores. Agora, sobre proteínas. As proteínas, elas são consideradas alimentos construtores e têm função de favorecer o crescimento, a manutenção e a reparação dos tecidos do corpo, formam enzimas, hormônios e anticorpos, né, que são protetores contra infecções e são responsáveis por transportar substâncias orgânicas. As fontes de proteínas, temos as fontes de origem vegetal e as de origem animal, sendo as de origem animal, né, as carnes em gerais, os leites e derivados, ovos. E enquanto as de origem vegetal, temos as leguminosas, como feijão, a soja, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, amendoim, entre outras. E a deficiência das proteínas, né, pode estar causando uma desnutrição, por exemplo, nas crianças, denominada de kwashiorkor, que ela é justamente por essa deficiência de proteínas e de vitaminas, né, associada a baixa calorias também, o consumo. E enquanto nos adultos, a deficiência de proteínas pode levar ao emagrecimento e à perda de massa muscular. E o excesso das proteínas é prejudicial à saúde, pois a ingestão de uma quantidade superior às necessidades, além de ser armazenada na forma de gordura, pode sobrecarregar os rins.
E os lipídios, eles também são considerados alimentos energéticos, assim como os carboidratos, e possui inúmeras funções. Ele atua como isolante térmico, ajudando na manutenção da temperatura corporal, fornece energia como reserva e ácidos graxos essenciais. Ele também é responsável por transportar vitaminas lipossolúveis como a vitamina A, vitamina C, D. Ele ajuda no aumento do tempo de digestão, atua na síntese de estruturas celulares e como proteção mecânica, e ainda ajuda no melhoramento da palatabilidade dos alimentos. Por isso que alimentos gordurosos são tão atrativos, né? As pessoas gostam muito de alimentos gordurosos. E ele tem, assim, essa função de estar melhorando o gosto. E aqui está algumas fontes de lipídios. Eu coloquei algumas fontes, né, nessa divisão, fontes boas e fontes ruins. Aqui vemos abacate, azeite de oliva, algumas oleaginosas, né, carnes magras. Então essas fontes aqui são ricas em gorduras insaturadas, ou seja, gorduras que são difíceis de quebrar. O nosso organismo tem dificuldade de quebrar essas gorduras. Enquanto as fontes ruins temos, né, sorvetes, chocolates, salgados, alguns queijos. E esses alimentos, eles são ricos em gorduras saturadas, em gorduras hidrogenadas, as famosas gorduras trans, que não trazem muitos benefícios para o nosso organismo, né? E aqui está a descrição, né, de fontes. A origem animal tem a manteiga, creme de leite, banha de porco, toicinho, carnes gordas, a gema do ovo, ela é rica, assim, em lipídios. E temos de origem vegetal, alguns óleos extraídos do milho, soja, de algumas sementes. E temos também as oleaginosas, né, como falei, as nozes, castanhas, amêndoas. A deficiência de lipídios, ela pode ocasionar dermatite, mau funcionamento da retina e afetar o desenvolvimento cerebral em bebês. E aí, algumas dietas pobres em lipídios, elas podem causar doenças carenciais por ausência das vitaminas A, D, E e K. Então, a gente vê, né, que o quanto esses nutrientes trabalham junto, porque os lipídios, sem os lipídios, a gente pode estar tendo uma deficiência também em algumas vitaminas. E aí é importante, sim, ter os lipídios na nossa alimentação de uma forma equilibrada. O excesso de lipídios, eles pode trazer sérias consequências no sistema cardiovascular, como o clássico entupimento das artérias, a aterosclerose, e aumento do colesterol, derrame e obesidade. Agora, sobre os micronutrientes, né, temos as vitaminas, inúmeras vitaminas que são importantíssimas para o nosso organismo, né? Cada um tem o seu papel, cada um, né, apresenta uma quantidade de alimentos importantes. Então, a vitamina A, ela atua na visão, na formação dos tecidos epiteliais e da estrutura óssea, na produção de muco e na resistência contra infecções. Ela é parecida com a vitamina C nesse quesito, né? A vitamina C, ela ajuda a manter a defesa contra infecções e estimula a cicatrização e consolidação de fraturas, reduzindo a tendência à infecção. É interessante falar disso porque muitas pessoas acham que a vitamina C é a única que ajuda, né, na questão do sistema imune, mas como vimos, a vitamina A também é importante. Então, tem que estar tendo, sim, na alimentação, tanto fontes de vitamina A como fonte de vitamina C. Vitamina C temos algumas fontes, né, como as frutas cítricas. Na vitamina A, o leite, alimentos vegetais que possuem uma coloração alta, né, graças ao beta-caroteno, aos carotenos. E aí, então, os alimentos de cor alaranjada, cor avermelhada, são fontes de vitamina A.
E a vitamina D, ela é importante para a formação de ossos e dentes, ela previne e cura o raquitismo e tem papel na manutenção das concentrações normais de cálcio e fósforo. Ou seja, a vitamina D, ela ajuda na absorção do cálcio e também do mineral de fósforo. Outras vitaminas, né? A vitamina E, que é capaz de inibir a ação dos radicais livres, ela trabalha como um antioxidante importantíssimo e ela previne a propagação da peroxidação lipídica. E a vitamina K, que atua no processo de coagulação sanguínea, influi na síntese de proteínas presentes no plasma, nos ossos, rins e nos tecidos. A vitamina K, né, as fontes de vitamina K são encontradas principalmente em vegetais de cor verde, né, como demonstra aqui a imagem. Temos aqui a vitamina, né, vitamina B, as vitaminas do complexo B. A B1, que é a tiamina, que possui funções essenciais no sistema nervoso. A B2, a riboflavina, que é essencial para o crescimento e importante na conservação dos tecidos e na fisiologia ocular. A niacina, que atua no metabolismo energético através dos hidratos de carbono, gorduras e proteínas. Também temos o ácido patogênico, que tem um papel central no metabolismo de geração de energia dos carboidratos, na biossíntese de ácidos graxos e de esteroides. A piridoxina B6, que também é indispensável em muitos processos químicos complexos, onde os nutrientes são metabolizados no organismo. A B9, o ácido fólico, que está diretamente relacionado com a prevenção de defeitos do fechamento do tubo neural. Essa vitamina, né, a B9, ela é muito importante, principalmente para gestantes. As gestantes precisam até ser suplementadas com ácido fólico durante a gestação, para que justamente possa prevenir, né, defeitos no tubo neural do feto. E também ajuda, né, na prevenção de outras doenças. E por último, do complexo B, temos a B12, a cobalamina, que possui função, né, a função dela mais importante é relativa à medula óssea, onde são formadas as hemácias. Outros micronutrientes são sais minerais. Aqui eu coloquei vários exemplos de minerais importantíssimos, né? O cálcio, que é um dos mais importantes do nosso organismo, ele representa basicamente 39% de todos os minerais e é essencial na formação, na manutenção dos ossos e dos dentes, além de várias outras funções. Temos também o ferro, que é um mineral vital para a normalização celular, ele ajuda, né, no transporte de oxigênio, na síntese de DNA e é encontrado no fígado, na gema de ovo, no feijão, é uma fonte, né, são fontes super importantes. Também temos o selênio, o zinco, iodo, enxofre, potássio, sódio, fósforo, magnésio, cloro e cobre. Todos esses sais minerais apresentam uma importância significativa no nosso organismo, atuam em diferentes meios, né, e todos vão se ajudando. Vocês percebem que os micronutrientes e os macronutrientes trabalham juntos. Vimos que os lipídios são importantes para as vitaminas, né, lipossolúveis, já que sem os lipídios elas não são capazes de ser transportadas, logo não podem ser absorvidas. Também vimos que alguns minerais, né, algumas vitaminas ajudam na absorção de minerais, como a vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio e do fósforo. Então, precisamos de uma alimentação equilibrada com todas essas fontes de nutrientes para que possamos ter saúde. Agora, sobre a água, né, um nutriente muito importante, é o nutriente mais importante do nosso organismo e é composto de 60 a 70% do peso corporal do adulto. E essa água, ela é dividida em líquido extracelular e líquido intracelular.
O líquido extracelular é responsável por 50% do peso do indivíduo. Este líquido ele encontra-se no interior das diversas células que compõem o nosso organismo. E enquanto o líquido intravascular, ele é o líquido intersticial, o líquido intravascular e o transcelular. A água dos tecidos se origina de 3 fontes distintas. Então a gente, a gente adquire a água a partir, líquida, ingerida como bebida, ingerindo como constituinte dos alimentos. Alguns alimentos são ricos em água, fornecem bastante, e água de origem metabólica. As vias pelas quais o organismo pode perder água são perda insensível através da pele e pulmões, excreção urinária intestinal e pelo suor. A falta da água no nosso organismo pode causar a desidratação, como todos sabem, que é a perda de água, principalmente através do vômito e diarreia. E seus sintomas são sede, náuseas, vômitos, corpo quente e seco, língua seca, perda de peso, confusão mental, delírio e abatimento. São vários sintomas péssimos. Então, bebam água. Outro tópico agora que vamos abordar é sobre a alimentação e a saúde. Como vimos, a alimentação ela é a forma de como a gente adquire os alimentos. E aqui tem um ponto super importante, que antropologicamente a alimentação ela ultrapassa a dimensão biológica do homem, de suas necessidades nutricionais, ou seja, vai além das suas necessidades nutricionais, pois no ato de se alimentar a humanidade constrói a sua história. E em cada época, em cada espaço geográfico e comunidade, existem modos diversos de se alimentar e preparar os alimentos. Cada um tem sua cultura, cada um tem sua forma de se alimentar. E a alimentação, ela variada, refere-se à seleção de alimentos, que é complexa e influenciada por diferentes fatores. E aqui está alguns fatores como a disponibilidade de alimentos, o hábito e preferências alimentares, as condições orgânicas, como você foi educado, fatores sociais, psicológicos, econômicos, alimento completo, condições de plantar os alimentos, preço dos alimentos, religião também é um dos fatores muito importantes, as crenças, os tabus alimentares. E segundo Pedro Escudeiro, a alimentação ela é baseada em 4 leis. A primeira que é a lei da quantidade. A quantidade de alimentos deve ser suficiente para cobrir as exigências energéticas do organismo e manter em equilíbrio o seu balanço. Também temos a lei da qualidade, que diz sobre a composição do cardápio alimentar deve ser completa para fornecer ao organismo todas as substâncias que o integram. Outra lei também é a lei da harmonia, que as quantidades dos diversos nutrientes que integram a alimentação devem guardar a relação de proporção entre si. E por último, a lei da adequação, que é a lei que a alimentação deve ser adequada ao organismo, se adequando aos hábitos alimentares, situação econômica e social do indivíduo. Aqui está sobre algumas recomendações nutricionais, que elas são definidas como a quantidade de energia e de nutrientes que atende às necessidades dos indivíduos. E aqui eu coloquei algumas recomendações em questão a macronutrientes. E de acordo com a SBAM de 1990, uma alimentação diária deve conter cerca de 60 a 70% de carboidratos, de 20 a 25% de lipídios e 10 a 12% de proteínas. Enquanto a DRIs de 2002 diz que deve ser consumido de 45 a 65% de carboidratos, de 20 a 35% de lipídios e de 10 a 35% de proteínas. Também temos a recomendação do Ministério da Saúde, que os carboidratos devem ser consumidos de 55 a 75%, os lipídios de 15 a 30% e proteínas de 10 a 15%.
Também nessa recomendação do Ministério da Saúde tem sobre fibras e sal, coisa que as outras não têm. E então recomenda que as fibras devem ser consumidas pelo menos por 25 gramas diária e o sal no mínimo 5 gramas. Aí fica ao profissional, né, passar essas recomendações nutricionais do melhor jeito que ele achar, qual for a melhor recomendação. Sobre a pirâmide alimentar, que é um instrumento importantíssimo sobre a forma gráfica que tem como objetivo orientar as pessoas para uma dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável acima de 2 anos de idade. E cada parte da pirâmide representa um grupo de alimentos e o número de porções recomendadas diariamente. Na alimentação diária, devemos incluir sempre todos os grupos recomendados para garantir os nutrientes que o nosso organismo necessita. E aqui está a pirâmide alimentar. São vários, né? Vocês podem ver aqui que são 4 níveis. E cada um indica o número de porções que deve ser consumido nos grupos de alimentos. Então, na base da pirâmide, a gente encontra os alimentos ricos em carboidratos, os alimentos energéticos, os pães, os cereais, os farináceos, os alimentos integrais. E como essa pirâmide dos alimentos de acordo com o Ministério da Saúde, ele indica que deve ser consumido de 6 porções por dia desses alimentos energéticos. No segundo nível, a gente encontra as frutas, os legumes e as verduras, e é indicado 3 porções por dia. Esses são os alimentos reguladores, que são ricos em vitaminas, minerais, ricos em fibras, são importantíssimos também. No terceiro nível, temos as leguminosas, as carnes em geral, o ovo, e os leites e derivados. E é indicado que os leites e derivados sejam de 3 porções diárias, oleaginosas como feijão, 1 porção por dia, e carnes e ovos, 1 porção por dia. Lembrando que essa pirâmide é apenas um exemplo. Há vários tipos de pirâmides alimentares de diferentes fontes. Algumas até dizem que a quantidade, a porção de carnes e ovos pode ser de 1 a 2. São diferentes. Tem várias pirâmides. Vocês podem estar até procurando pelo guia alimentar da população brasileira. Lá diz vários sobre a pirâmide dos alimentos. E por último, no topo da pirâmide, temos os óleos e gorduras e os açúcares e doces, os alimentos que a gente deve ter mais cuidado. E é indicado apenas 1 porção de cada grupo de alimento. Lembrando que essa pirâmide aqui, ela é para uma dieta de 2.000 quilocalorias. Uma dieta de 2.000 quilocalorias é considerada uma dieta saudável, para um paciente, uma pessoa saudável. E lembrando que toda essa junção de alimentos, de nutrientes, deve ser diário e deve ser bem fracionados. O Ministério da Saúde recomenda que seja 6 refeições ao dia, incluindo o café da manhã, um lanche da manhã, um almoço, lanche da tarde, um jantar e uma ceia. E isso tem que estar associado à prática de atividade física. Então, pelo menos 30 minutos diários de atividade física. Logo, associando tudo isso, você vai sim ter uma alimentação saudável, ser saudável. Só para ressaltar mais o que eu falei, prefira alimentos integrais, ricos em proteínas de alto valor biológico, em lipídios, em gorduras insaturadas. Modere a quantidade de óleos e gorduras, de sal, ter cuidado com o açúcar, limitar a quantidade de farináceos, de condimentos e outros alimentos, e evitar o quanto for possível os de baixos nutrientes, Aqui são alimentos ricos de alto índice glicêmico, gordurosos, que não fornecem muitos nutrientes pra gente. Aqui está algumas recomendações
primeira recomendação, faça de alimentos a base de sua alimentação. Varie os alimentos, principalmente de origem vegetal, os grãos, verduras, legumes, tubérculos, frutas, adicione oleaginosas, castanhas e nozes, os leites e ovos, né, fontes incríveis de proteína. Consuma água. Segunda recomendação é sobre a utilização de óleos e gorduras, sal e açúcar, que devem ser moderadas ao temperar e cozinhar alimentos e convertê-los em preparações culinárias. Você pode estar até modificando, né, utilizando, em vez do sal, colocar ervas ou condimentos naturais, diminuir o consumo de açúcar, evitar colocar nos sucos. E a utilização de óleos também, gorduras, tem muito cuidado. Outra recomendação é sobre o limite. Limite a utilização de produtos alimentícios prontos para o consumo, evitando-os ou consumindo-os em pequenas quantidades, como parte de refeições com base em alimentos e preparações culinárias. Como eu disse, é muito bom vocês lerem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eles falam muito sobre a questão de alimentos ultraprocessados, minimamente processados. Ele fala como evitar, né, como trocar esses alimentos. Então é muito importante vocês darem uma lida nisso. Outra recomendação é sobre a regra de ouro. Essa é a regra de ouro. Tem que preferir alimentos e preparações culinárias a produtos prontos para o consumo e evitar produtos ultraprocessados. Como eu disse, né, é parecido com outra recomendação. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. E finalmente, respondendo ao questionamento inicial dessa aula, temos as finalidades de estudar nutrição, as finalidades para o técnico de enfermagem. Então, o estudo da nutrição para o técnico de enfermagem faz com que ele reconheça o estado nutricional adequado, que ele diferencie os grupos alimentares, que ele possa compreender como os nutrientes são utilizados pelo corpo humano e que ele entenda a importância de uma dieta para cada ciclo de vida. Além disso, também ele vai poder identificar os tipos de dietas relacionadas às clínicas, assim como suas vias de administração e patologias, aqui sobre a dietoterapia, que veremos mais na frente. E ainda também isso ajuda ele a aplicar cuidados de enfermagem na administração de nutrição enteral e parental, que também fazem parte da dietoterapia. Ressaltando, todos os indivíduos envolvidos na área de saúde, eles precisam ter um conhecimento completo da nutrição e das necessidades nutricionais do corpo ao longo da vida. É importante isso. O técnico de enfermagem, ele deve estar trabalhando com interdisciplinaridade, sempre com outros profissionais. E para finalizar, né, novamente aqui vou pedir para vocês lerem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Foi feito pelo Ministério da Saúde, é um documento acessível, é encontrado em PDF na internet. Leiam um pouco sobre ele, é muito interessante, tem sobre tudo isso que eu acabei de falar. E é isso, espero que tenham gostado dessa aula e até mais.